Olá, você, torcedor do Novo Santista, mais um vídeo no canal Avenida Santista Sincero. A falar desse pós-jogo de Santos 3, Juventude 1 no Morumbi. Jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha, deixe seu like. Bom, 3-1, se você, não sei se você deve ter acompanhado o jogo. Resultado em si, para quem não acompanhou o jogo, deve ter falado, 3-1 pro Santos, deve ter sido maravilhoso. O Santos deve ter jogado bem, uma coisa toda. Mas não, tá? Na minha concepção, o Santos fez uma má partida, tá? A sorte do Santos é que os atacantes do Juventude, eles finalizam muito mal, tá? Se não fosse o Brazão, fazia ali pelo menos umas 4 defesas ali, umas 3 ou 4, o Santos não teria ganho esse jogo. E eu não duvido, tá? O Santos poderia ter saído com uma derrota. Não duvido. Porque o primeiro tempo do Santos, principalmente assim, se você perceber, ele é um primeiro tempo onde o Juventude dominou, cara. Primeiro tempo ali, o Bom Tempo e o Schmidt praticamente não apareceram no jogo. O meio campo ali do Juventude dominou, cara. Real é essa. Teve um gol anulado do Juventude, bem anulado, né? Mas muito assim, claro, o que vale são os 3 pontos, né? Só que eu confesso que esse jogo de hoje, eu até imaginava que seria um jogo um pouco delicado para o Santos, porque um time grande na zona de rebaixamento tem muito do componente emocional no jogo, né? Uma coisa é tipo assim, tá o Juventude, com todo respeito ao Juventude, na zona de rebaixamento, outra coisa tá o Santos na zona de rebaixamento. O peso é muito maior. O Juventude não tem a mesma pressão que o Santos tem. Então, assim, a tranquilidade que os jogadores têm é maior, muito maior. Coisa que não acontece com o Santos. Um time gigante não pode estar lá embaixo. A pressão aumenta, cada vez maior. Só que, assim, o Santos estava sendo quase praticamente dominado pelo Juventude ali no primeiro tempo, fez os 2 gols, né? O primeiro foi com o Neymar, eu tenho até aqui os lances anotados, ó, para não falar que eu não tenho aqui, tá vendo? Aqui o Santos começou bem nervoso, vou anotando aqui, sabe? Aos 24, os Igor Vinícius teve uma grande chance. Ele botou o Igor Vinícius, começou pro Igor Vinícius, na verdade, que é até uma coisa curiosa, porque o Mike até outro dia estava jogando no Palmeiras, né? Ele botou o Igor Vinícius, eu até imaginei que ele ia argumentar, né, ou justificar que alguma coisa de entrosamento, e realmente foi isso que aconteceu. O pouco que eu ouvi da coletiva dele foi isso, né? Que ele optou pelo Igor Vinícius começar por conta do entrosamento. Enfim. Aqui, ó. O Reis toma um cartão amarelo por um chute besta, bola pra longe. Ó, uma boa defesa na cobrança da falta de Juventude, do Brazão, ó. A trave do Barreal aos 32. Tá vendo aqui? Se você for olhar, a maioria das coisas que eu coloco é o Brazão fazendo defesa, cara. E eu achei aqui, eu até coloquei aqui, ó, resultado injusto. Eu achei que o primeiro tempo, o resultado de 2-1 foi injusto, tá? Era pra sair pelo menos um empate contra o Juventude, tá? O Juventude não mereceu sair derrotado no primeiro tempo. Eu sou santista, hein?
Eu sou santista, eu tô analisando aqui o que de fato aconteceu. O Santos não foi merecedor de sair ganhando no primeiro tempo. E nem no segundo, tá? Eu acho que o mais justo nesse jogo é o empate. Vou falar pra vocês, o mais justo é o empate, tá? Agora, eu temo pelo seguinte, tá? O Santos ganhou porque, primeiro, o Brasão salvou, né? E segundo, que a qualidade do time do Juventude é abaixo, não é à toa que tá lá embaixo. Isso aí é evidente. A questão é a seguinte, no domingo, primeiro de tudo, né? Primeiro a gente precisa ver se o Kleber Xavier ele vai ser mantido, porque eu não duvido, olha só o que eu vou falar agora, tá? Eu não duvido se nas próximas horas o Kleber Xavier não seja mandado embora, mesmo com esse resultado, tá? Mesmo com esse resultado, eu não ficaria surpreso. Porque realmente tem até informações que o presidente do Santos não gostou, tá? Ficou bem pé da vida com o desempenho do time no jogo de hoje. E eu não duvido que ele seja demitido, cara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se jogar essa bola que jogou contra o Cruzeiro, o Santos toma uma goleada, tá? E aí, amigo, já era. Tomar a goleada do Cruzeiro, ele nem volta. Ele nem volta. Se ele ficar até, pelo menos até o contra o Cruzeiro, ele nem volta. Então, assim, lembra que eu tinha comentado no pré-jogo, pra quem viu? Se eu fosse ele, vencia o Juventude de qualquer jeito, jogando bem, jogando mal, entregava o caro. Entregava o caro, porque, assim, tudo bem, eu acho que eu queria muito que ele continuasse. E vou falar pra vocês, não porque, nossa, eu acho o trabalho dele impecável, não. Eu acho que deve, né? Mas por torcer, tipo assim, qualquer pessoa que tá lá, eu quero que o cara fique até o final do contrato, pelo menos. É uma coisa difícil aqui no Brasil, de técnico de futebol. Algumas partidas ali que ele comandou o time, eu não achei que foi tipo, toda a culpa dele, tipo assim, contra o Botafogo, você não jogou bem, não ganhou. Contra o Sport agora, teve a lambança lá do Brasão, não ganhou, o time não ganhou. Contra o Internacional, eu achei que vocês mereceram pelo menos um empate. Não ganhou, perdeu, não empatou. Então assim, eu acho que é um azar também, né? Agora, certas partidas aí, como, né? Tipo, a de hoje, pelo menos, gente, tudo bem, teve uma bola ali que o Neymar pegou, ganhou um presente ali, o goleiro. É, aliás, o goleiro não, o rapaz foi sair ali com a bola no pé do Neymar, né, quase na pequena área, e chutou ali em cima do goleiro, o goleiro pegou de primeira, nem deu rebote. E só a questão do domínio do Juventude, ela só terminou, repare, quando ele botou o Zé Rafael no segundo tempo, que pra mim ele demorou, tá? Pra mim ele demorou pra colocar. Opa, cliquei sem querer aqui. Pra mim ele demorou pra colocar, tá? O Zé Rafael e tirar o Schmidt, que foi horrível na partida. Tirou o Bom Tempo, que foi horrível também, né? E aí ele colocou o Escobar, o Zé Rafael. Depois entrou o Luca Meirelles, o próprio Mike e o Cabaleiro. O Cabaleiro, mais ou menos, né? Mas na boa, assim, você bem foi coisa e tal. O Neymar, uma coisa, eu vou colocar uma aspas aqui pro Neymar, tá? O Neymar, cara, ele se comporta de uma tal forma. Eu assim, como
Jogador, cara, pra mim o Neymar tá na história do Santos, tá tipo Pelé, Robinho e Neymar, tá? Eu não sei se já falei aqui alguma vez no canal, eu tô falando agora, tá? Pra mim são os três, ó. Pelé, Robinho e Neymar, tá? Neymar pra mim ali é o top 3 da história do Santos, tá? De importância e tal. Só que na boa, vou falar de novo. Um cara da idade dele, não dá pra ficar pegando pilha de jogador, de torcida, disso, daquilo. Gente, pô, um cara experiente, cara que jogou Copa do Mundo, sabe? Jogou na Europa. Ganhou uma Champions League, quase duas, sabe? Felizmente ele ganhou bola de ouro porque preferiu os iates, as baladas. Enfim, cada um fez o que quer da vida. Sabe? Não dá, entendeu? É a mesma uma coisa, tipo assim, quando ele tem 18 anos, e aí ele se preocupa com o que os vizinhos tá falando mal da família dele, da mãe dele, sei lá quem, né? Uma coisa. Outra coisa é o cara com 30 e poucos, não se preocupar com uma coisa dessa, sabe? Tipo assim, aí ele vai e toma um cartão amarelo besta, tipo, ó, o juiz tinha apitado uma falta, ele quis pegar, fazer o gol lá em cima do cara, meu, sabe? Neymar parece que tem 18 anos, 17, sei lá, 16, 17, não tem 30, sabe? Pelo amor de Deus, gente. É um puta jogador, tá? Pra mim, assim, Neymar sem uma perna joga melhor que qualquer um. Do jogador do Santos, qualquer jogador do Santos hoje. Mas na boa, parece que tem uma cabeça de ervilha, sabe? Tá louco. E é isso, cara. Assim, esse tipo de atitude pode colocar o time no mato, entendeu? Porque ele é esquentadinho, né? Só que, pô, um lance desse, se ele tiver amarelado, será que ele faria isso? Se ele fizesse isso, ele estava expulso, né? E outra, ainda ficou lá discutindo com o cara, uma meia hora discutindo com o cara, tipo, meu, sabe, não dá. Enfim, de qualquer forma, gente, eu vou tentar buscar aqui o copo meio cheio, o Santos venceu, fez o que precisava, apesar de tudo, o Santos saiu da zona de rebaixamento. E, cara, vamos aguardar aí os desdobramentos, né? O que vai acontecer. E o Santos fechou a conta com um gol de pênalti dele. Fez 2 gols, né? Vamos ver os desdobramentos aí. O Santos encosta agora no Grêmio. Ó, por isso que foi importante, ó. O Santos, pelo menos por enquanto, abriu 3 pontos da zona. Vai pegar o Cruzeiro, né? O Vasco pega o Atlético Mineiro no Rio de Janeiro. Tomara que pelo menos um empatezinho aqui contra o Atlético Mineiro né, saia. Pelo menos um empate. Tomara que o Santos não tome de muito do Cruzeiro, ou de repente até. Pior é que esse tipo de jogo, cara, contra o Cruzeiro, eu vou falar mais pra frente, né? Mas esse tipo de jogo contra o Cruzeiro, ele é fundamental, ele é muito bom pro Santos, assim, porque é o tipo de jogo que o Santos vai deixar a bola pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai partir para cima do Santos, o Santos vai ser nos contra-ataques, é isso, né? E uma dessa aí pode acontecer, o que de repente que aconteceu contra o Flamengo, vai que, né? Mas aí vai depender se o Kleber Xavier ainda vai estar no comando do Santos, ele estará no comando do Santos, porque de repente pode surgir um outro técnico com uma outra filosofia, enfim, tudo se mistura nessa questão, né? Então, enfim, de qualquer forma, aí passando do Cruzeiro, né? Aí o Santos pega o próprio Vasco no Morumbi também, né? Que aí depois é mais um jogo de disciplina. Se vencer o Vasco, dependendo de quantos pontos o Vasco tiver aqui, o Santos pode abrir pelo menos. Vamos imaginar que o Vasco empate em casa com o Atlético Mineiro, vai a 16. Deixa a tabela de novo. Vai a 16. O Santos, tipo, fique com 18. Perca o do Cruzeiro, vai 2-0 Cruzeiro.
O Santos ganhando do Vasco, ele vai a 21, o Vasco ficaria com 16, quer dizer, abriria 5 pontos do primeiro da zona, pelo menos por enquanto, né? 5 pontos. Então, assim, o jogo de hoje, por mais que eu não tenha gostado do rendimento do time, eu achei que foi um resultado importantíssimo. Essa vitória foi fundamental, importantíssima para sair da zona. Porém, uma coisa eu tenho que dizer, tá? Eu vou até deixar incluso aqui agora. Cara, assim, eu ainda acho que o campeonato do Santos é fazer 45, 46 pontos para escapar do rebaixamento, tá? Por mais que, assim, existam chances do Santos de repente melhorar um pouco, se trocar de técnico, um técnico melhor, um técnico mais capacitado, com todo aquele respeito ao Kleber Xavier, mas eu ainda acho que a disputa do Santos para esse ano ainda é a fuga do rebaixamento, 45, 46 pontos ali pelo menos. Eu não acredito que o Santos possa, nesse momento, no dia 4 de agosto de 2025, 11h05 da noite, almejar coisa melhor. Quero muito estar enganado. Mas é isso que eu penso. Certo? Bom, esse foi o pré-jogo do pós-jogo de Santos 3, Juventude 1. 2 gols de Neymar e um gol de Barreal. 3-1. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e joinha. Talvez lá pro final da semana, lá pra quinta ou sexta-feira, eu lance um vídeo comentando alguma coisa, alguma notícia bombástica. E se não houver notícia antes, cara, eu venho aqui e faço um vídeo logo no mesmo dia para comentar. Mas assim, a previsão é que eu faça um vídeo pelo menos aí até o final da semana, mais um para vocês, certo? Vamos dar uma movimentada no canal, beleza? Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, pessoal.